Boa noite, irmãos. Graça e paz. Nós estamos iniciando um novo projeto hoje, devido a essa situação em que se encontra a nossa cidade, o nosso país, que são esses vídeos. Ainda é um projeto que nós estamos trabalhando. A ideia é que nós possamos transmitir mensagens e estudos bíblicos, né, por meio desse canal aqui. A ideia é que nós possamos estar mais próximos nesse momento em que nós precisamos ficar em casa por conta de toda essa situação que tem se passado a nossa sociedade. Nós escolhemos o YouTube como ferramenta de trabalho, por conta de que nós podemos gravar os vídeos, editar os vídeos e com isso transmitir para vocês. O objetivo aqui, irmãos, a princípio seria transmitir apenas para os irmãos. A ideia aqui não é fazer algo para ser divulgado para outras pessoas, pelo menos a princípio. A ideia é nós termos um conteúdo nosso de informação e de compartilhamento bíblico. Posteriormente, quem sabe, Deus sabe todas as coisas, se isso vai ocorrer ou não. Então, a princípio, a gente pede que os irmãos aproveitem, né, que nós possamos tirar esse momento para que você possa parar um pouco, né? Eu sei que a vida está bem parada, né? Ficar em casa e não fazer muitas coisas, não trabalhar e não sair, e não poder fazer o que a gente faz, deixa a gente um pouco estressado, deixa a gente um pouco, às vezes, sem ter nada para fazer, né? E isso às vezes é ruim para nós que eu, por exemplo, que tenho uma vida muito agitada, né? Ficar em casa é um pouco complicado. E em relação a vocês, eu queria que vocês tirassem um momento mesmo. Talvez a gente não poste vídeo todo dia, talvez a gente poste a cada 2 dias vídeos curtos, né, para trazer informação, para trazer paz ao seu coração, em que nós vamos orar junto, a gente vai cantar, a gente vai fazer algumas coisas aí para que nós possamos nos aproximar de vocês. Então esse vídeo esses vídeos eles inicialmente vão para os irmãos da Igreja Presbiteriana Filadélfia, e também irão para as congregações de Nova Califórnia e de Acrelândia, da qual eu sou o pastor coordenador de campo junto ao presbitério. Então, o pastor Leandro, a missionária Carmen, né, também vão estar recebendo esse conteúdo, e assim, se eles tiverem interesse em divulgar, né, para a igreja, se você está vendo isso, é porque eles tiveram interesse de divulgar para vocês também. Tá bom? Então, irmãos, a ideia é essa, tá? A princípio, nós queremos pedir para que você pare um momento com a sua família, e nós possamos abrir a palavra de Deus, nós possamos meditar na palavra de Deus, nós possamos buscar a Deus em relação a esse momento tão difícil que nós temos passado, sem precedentes nessa idade moderna. No decorrer dos dias, eu vou trazer algumas informações para vocês sobre algumas outras doenças que acometeram a nossa sociedade no passado, e vocês vão ter noção de que isso não é novo, isso tem acontecido já há algum tempo, e Deus tem sempre um propósito em todas as coisas, tá certo? Eu queria meditar com vocês rapidamente, né? Os vídeos serão curtos, e rapidamente o texto lá de Êxodo capítulo 12, o livro de Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21, ele vai falar sobre a instituição da Páscoa, quando o povo é chamado por Deus para celebrar a Páscoa no momento das 10 pragas. Era um momento em que Deus estava usando do seu poder e da sua autoridade sobre aquele povo, o povo egípcio, e principalmente sobre a vida de Faraó, para que ele pudesse entender que o Senhor é soberano e que ele tinha o controle sobre todas as coisas. Então, nesse sentido, eu queria ler com vocês esse texto. A partir do versículo 21 de Êxodo 12, ele diz o seguinte: chamou, pois, Moisés todos os anciãos da terra de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa.
tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor daquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Esse texto está do versículo 21 até o versículo 23. Irmãos, é interessante nós percebermos algumas coisas nesse texto e a semelhança que ele tem em relação aos nossos dias, não de acontecimentos iguais, né? A gente sabe que nós não vivemos momentos em que Deus vai passar com o anjo da morte sobre a casa daquelas pessoas que não conhecem a Ele. Não é bem isso. Nós estamos enfrentando um momento de problema de saúde, um problema de epidemia em que as pessoas podem contrair uma doença pelo contato com outras pessoas. Então isso é recomendado que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas não saiam de casa, porque quanto menos pessoas nas ruas, menos vai ser difundido o vírus que está aí se espalhando, que se espalha tão rapidamente. Então, nesse texto a gente vê algo bem interessante. Moisés, ele requer do povo alguns cuidados. E eu queria pensar com vocês aqui sobre algo bem interessante. Irmãos, em momentos difíceis, em momentos de dificuldades, de lutas, de problemas, nós precisamos entender que isso requer de nós algo bastante voltado para a nossa obediência. Nós precisamos entender que hoje nós vivemos momentos em que nós precisamos obedecer mais. Nós precisamos obedecer sim. As ordens são inquestionáveis em relação a algumas questões. Você diz, pastor, mas isso parece ser tão bobo, né? Deus quem me guarda, é Deus quem me livra. Sim, é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos livra. Mas no momento nós precisamos entender que Deus ele também levanta governantes, ele também levanta lideranças, para que essas lideranças assim tragam para nós orientações, e essas orientações devem ser cumpridas. Quando você observa aqui o texto, a Bíblia diz logo no versículo 21 que Moisés chamou o povo, e o povo assim obedeceu a Moisés e assim cumpriu toda essa parte de estar envolvido nesse projeto, que seria o projeto da celebração da Páscoa e o livramento de Deus que iria acontecer mediante a passagem do anjo por cima das suas casas. Em segundo lugar, irmãos, nós também vemos que essas situações que acontecem, elas requerem um certo planejamento. Você observa que Moisés ele chama o povo e ele diz, escolham os melhores cordeiros para que vocês possam realizar todo o processo da qual Deus requer. Irmãos, além de nós entendermos que nós precisamos obedecer às nossas autoridades, nós também precisamos ser prudentes em relação ao nosso planejamento. Ninguém pode sair feito um louco aí para comprar tudo que tem no supermercado, quando na verdade os representantes dos supermercados estão dizendo que não vai faltar comida. Então não precisa você entrar em pânico achando que isso vai acontecer, porque não vai acontecer, irmãos. Por outro lado, você também não pode estar indo no supermercado de manhã, de tarde, de noite, por conta de que é um lugar onde tem uma frequência, um fluxo de gente muito grande. Então eu não devo estar ali todo momento comprando R$1 de pão. Então a palavra de Deus ela traz para nós orientações muito precisas em relação a algumas questões. Se planeje, se programe, obedeça às autoridades, esteja pronto, sempre pronto a obedecer e se planeje junto com a sua família. O que a gente vai comer? O que nós vamos comprar? De quanto tempo vai durar a nossa feira? Não precisa ser para uns 60 dias, mas também não precisa você estar todo dia no supermercado. Irmão, nós temos que ter muito bom senso. No decorrer das outras mensagens eu vou falar um pouquinho sobre equilíbrio espiritual, e você vai perceber que tem muita gente que está confundindo prevenção de saúde com crise de fé.
e nós vamos estar trabalhando sobre isso no decorrer dos dias, tá bom? A última coisa que nós gostaríamos de pensar é que o texto ele diz, olha, obedeçam, façam isso, é perigoso, o anjo vai estar passando. A segunda coisa é, se planejem, escolham o melhor cordeiro, escolham o melhor animal que possa ser usado para isso. Faça todo o processo, passe no umbral da porta, faça a sua parte, é isso que a palavra de Deus nos diz. Porém, quando você vai ver, a partir do versículo 24, ele diz o seguinte, guarda, pois, isto por estatuto para vós e para vossos filhos. Queridos, esse momento ele é um momento de reflexão. Ele é um momento de reflexão sobre a nossa liberdade. Nós temos liberdade hoje de ir e vir? Temos, nada foi tirado de nós. Mas nós escolhemos, por motivo de livre agência, que nós temos, louvado seja Deus por isso, de não ir, de ficarmos em casa. É o momento de nós pensarmos sobre isso. Também é o momento de nós refletirmos sobre a nossa saúde, a saúde dos nossos idosos, a saúde dos nossos queridos, a saúde daqueles da qual nós amamos. Então, se eu fico para lá e para cá sem necessidade, eu posso ser um agente transmissor do vírus e trazer isso para dentro da minha casa, infectar os meus queridos, infectar aqueles que eu amo. Esse é um dos motivos que nós também aderimos à ideia de que na igreja não deve ter reunião, porque infelizmente nós temos contato, o crente se abraça, crente está junto, a unidade do Espírito Santo nos constrange a estarmos juntos, isso é muito bom, mas no momento, por uma questão de saúde, por uma questão de reflexão de saúde, nós não podemos estar juntos. E por último, irmãos, e não menos importante do que isso tudo, é uma reflexão quanto à nossa necessidade de amarmos o nosso próximo, de querermos querermos o bem deles, de querermos interceder e orar por tudo isso que tem acontecido aí no mundo. No decorrer das outras mensagens eu vou trazer um pouco mais sobre isso, sobre a nossa responsabilidade quanto às notícias, quanto às questões daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente posta, daquilo que as pessoas falam para nós. Isso é preocupante, eu tenho que me preocupar com meu irmão. Às vezes a interpretação dele é diferente da minha. Isso tudo tem que ser refletido durante esses dias, que sirva de memorial para a nossa vida, que sirva de memorial para a sua vida, que seja um momento de nós pararmos, de nós meditarmos, de nós estarmos juntos em espírito, assim, clamando a Deus para que Deus assim nos abençoe, no nome de Jesus. Queria orar para nós estarmos encerrando já essa primeira participação. Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, ó Deus, pela vida dos Teus servos, que o Senhor derrame sobre eles a Tua graça, que o Senhor derrame, ó Deus, sobre eles o Teu amor e a Tua bondade, que o Senhor nos livre de todo o mal, que o Senhor nos dê sabedoria nesses momentos difíceis, que o Senhor nos dê graça para que possamos Te servir e Te buscar. Obrigado, Deus, por tudo, é o que nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde os Teus servos na ida e vinda, que no nome de Jesus, ó Pai, esse vírus não tenha, ó Pai, contato com os Teus filhos, livra a nossa cidade, livra o nosso país, que logo em breve possamos, ó Deus, gozar de plena liberdade para servir ao Senhor, para estarmos juntos na Tua casa, na comunhão e na unidade do Teu Santo Espírito. É o que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Querido, boa noite, que Deus Te abençoe. Em breve nós estaremos de volta com novas mensagens. Um abraço.